Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Joyce. Estou muito contente por estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês algo da Palavra de Deus, aonde eu estarei falando em poucas palavras sobre os anjos. E eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui, tá? Sejam muito bem-vindos no meu canal. Então, eu vou falar em poucas palavras, porque são muitas coisas, né? A gente que estuda, quem estuda sobre a doutrina dos anjos, se você for estudar, tem muitas coisas para falar. E mesmo resumindo, não daria tempo para poder falar, o tempo, né, não nos espera. Então, a gente tem que dividir, falar um pouco hoje, um pouco no próximo vídeo, porque não dá para poder passar tudo de uma vez. A criação dos anjos vai muito mais além do que aquilo que nós podemos enxergar. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,16, ele diz assim: que em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os visíveis e os invisíveis. E dentre os invisíveis estão os anjos de Deus. E também os demônios, que são anjos caídos e que pertencem aos exércitos do Satanás. Mas eu vou falar, existem anjos bons e anjos maus. Mas eu vou falar hoje aqui um pouco só dos anjos bons. Um outro vídeo eu venho falando sobre os anjos maus. Ok, gente? Em todas as escrituras, nós encontramos várias referências dos anjos. Os anjos, eles foram criados pelo poder da palavra de Deus. Deus tirou eles do nada e trouxe a existência. Os anjos, eles foram criados para adorar e expressar a glória de Deus e servir ao Senhor. No Salmo 42, versículo 42, capítulo 42, versículo 12, diz assim: louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. A Bíblia não dá informação sobre o número de anjos, mas diz que eles são formados em um exército de anjos, numerosos, eles são poderosos, então, são números de anjos. O número de anjos é incontável, não dá nem para contar, é muitos anjos, né? A Bíblia declara que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A nossa palavra tem poder, a sua palavra tem poder. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Ela tem poder para gerar vida, para a morte ou para a morte. Então, minhas queridas amigas, falem a palavra que edifica, que abençoe. Abençoe aqueles que estiverem ao seu redor. Diga, eu posso. Tudo vai dar certo. Eu consigo. Eu já estou curada. Eu vou vencer. Fale coisas boas. Os anjos, eles são espíritos. Eles não têm corpos. Eles aparecem e desaparecem em movimentos muito rápidos,
meios naturais. Lá em Mateus, a palavra de Deus consta em Mateus 26, o versículo, não me lembro no momento, mas a palavra de Deus fala que Deus enviou os anjos para avisar os pastores que Jesus havia nascido. E os anjos chegaram ali e diz que os pastores se assustaram, né? Ficaram com medo. E os anjos disse para eles assim: não tenham medo, eu trago boas novas e de grandes alegria, que será para todos os povos. Na cidade de Davi nasceu o Cristo. Na cidade de Davi nasceu Cristo. Os anjos, né, falou para os apóstolos que Cristo tinha nascido. Glórias a Deus, né? O Cristo nasceu. Aquele que era verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele veio por causa dos nossos pecados. Ele pagou um preço alto na cruz, por mim, por você. Ele pagou um preço alto por cada um de nós. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecador, né, por nós, para nos salvar. Morreu na cruz, derramou o sangue dele por mim, por você, por toda a humanidade, por amor a nós. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, também diz que cada um de nós temos um anjo. Você sabia que nós temos um anjo que cuida de nós, que nos guarda, né? Lá em Salmos 91:10 está escrito: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda, ou seja, na tua casa, porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Então, o anjo vem nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele nos livra de todos os mal. Ele, na hora do perigo, ele nos socorre. E Deus enviou ele para cuidar de nós. Então, nenhum mal vai te acontecer. Nenhuma enfermidade maligna também não chegará até você. Nenhuma enfermidade. Porque ele deu ordem para os anjos, para guardar nós, para guardar mim, para guardar você, os nossos caminhos. As crianças também, eles têm um anjo que guarda as crianças. Às vezes acontece, as crianças quando são pequenas, elas brincam, pulam em cima da cama, não cai, elas fazem cada coisa que a gente fica preocupado, né? As mães se preocupam, fica ali com medo que as crianças vão cair, vão se machucar, vão quebrar o braço, acontecer algo, assim, sabe? Mas vocês já repararam que às vezes as crianças pulam e não caem, e às vezes cai e não acontece nada, né? Na verdade, por quê? Porque o anjo está ali cuidando, né? Está cuidando das crianças, está livrando aquelas crianças. E às vezes a gente me pega a pensar, nossa, mas como que criança, né? Eles não pensam, eles não têm juízo, e eles fazem cada arte, e nada de mal acontece com eles, porque Deus está guardando, porque Deus está protegendo aquelas crianças do perigo, do mal. Então, meus amigos,
como eu disse, são poucas palavras, né? Essas são algumas coisas que eu trouxe falando dos anjos. Porque se você for estudar a doutrina dos anjos, tem muita coisa para estudar. São muitos, né? Muitos anjos, eles são... não dá nem para contar o número dele, a palavra de Deus diz. Porque existem muitos anjos. Se você que ouviu essa pequena mensagem, se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser fazer alguma pergunta, deixa nos comentários, pode perguntar, que eu vou ler, eu vou ver e eu vou responder. Se você quiser saber mais alguma outra coisa sobre os anjos, pergunte que eu vou responder, tá bom? O que eu vou dar a resposta para vocês. Eu prometo que eu vou ler e eu vou procurar, né, na Bíblia e vou estar trazendo aqui para vocês. Se você gostou dessa mensagem, é hora de você deixar um like. Se você não gostou, deixe um dislike. Também que você possa compartilhar, faça uns comentários, envie, né, compartilhe para outras pessoas que precisam de ouvir às vezes alguma palavra que vem de Deus. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Eu agradeço. Muita gratidão. Estou muito contente, muito feliz. Um abraço para cada um de vocês. E nós nos encontramos no próximo vídeo.